Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br. Nesse programa nós iremos falar como observar os anéis do planeta Saturno utilizando um telescópio. Então, se você possui um simples telescópio, mesmo que ele seja bem simples, você pode apontar o seu instrumento óptico para ver os belos anéis de Saturno. Se você tem um binóculo, infelizmente não é possível ver esses detalhes dos anéis. Você vai ver ele meio ovalado, mas não vai ver os detalhes dos anéis da qual eu vou falar aqui, ok? Mas se você não tem telescópio, eu faço um convite. No meu canal do youtube.com/marcoscalil, lá eu ensino como você poderá observar a olho nu o planeta Saturno durante todo esse mês. Aliás, diga-se de passagem, nós estamos no mês especialíssimo para observar o planeta Saturno com ou sem telescópio. Isso porque em 15/6/2017, às 8 horas da manhã e 35 minutos, nós teremos o que chamamos de oposição de Saturno. Isso que significa? Qual é o resultado disso? Quais são as consequências? A consequência é o seguinte: é o maior tempo possível que eu posso ter numa noite de observação do planeta Saturno. Ou seja, Saturno vai estar nascendo por volta das 17 horas e 30 minutos. Isso depende muito da sua latitude, ok? Veja que ele está nascendo às 17 horas e 22 minutos para São Paulo, ok? Isso se modifica um pouco, depende de onde você está. Muito bem. Agora, ele vai se pôr às 6 horas e 46 minutos. A gente tem muito tempo de observação aqui desse belíssimo planeta. Tá ok? Isso em 15/6. Agora, se você pega dia 1º, por exemplo, você também tem aí quase 11 horas de observação desse planeta. Pega dia 30, por exemplo, também quase 11 horas de observação desse planeta. É muito tempo de observação, então vale a pena realmente contemplar. Por isso que eu falo que esse mês é o mês de observação de Saturno, ok? Agora vamos lá, você tem um telescópio, muito bem. Prefira, você pode fazer essa observação no dia 1º, dia 2, dia 3, dia 15, dia 30, não importa, tá? Põe seu telescópio apontado para Saturno. Se você quiser saber aonde Saturno estará, como observar a olho nu, enfim, a posição dele, assiste o vídeo que eu tenho sobre como observar Saturno a olho nu, ok? Aqui, agora a gente vai se atentar para quem tem telescópio. Muito bem. Peguei meu instrumento óptico por volta das 19 horas no dia 15, aí depende o dia, depende o horário. Quer ter certeza de observação para o mês inteiro? Após as 20 horas, tá bom? E aí eu vou começar então a ampliar aqui na minha lupinha, como se eu tivesse então um telescópio. E aí, lógico, depende do seu instrumento óptico, né, do tamanho do seu espelho, do tamanho da sua lente, ou também da ocular que você está utilizando, ok? Ocular de 40 milímetros não amplia tanto, uma ocular de 6 milímetros, por exemplo, amplia demais, mas aí você tem que ter um melhor alinhamento, né, do seu telescópio, você tem que saber alinhar melhor ele. Veja que agora aqui já começou a aparecer as luas, tá, de Saturno. Aqui eu já coloquei numa ampliação básica aí, uma aplicação de um telescópio simples, geralmente é mais ou menos assim que a gente vê. Tem um bom telescópio, eu já consigo ver algo mais ou menos assim, mas o suficiente para ver, por exemplo, a divisão de Cassini, que é lindo de ver. Aqui eu vou ampliar um pouco mais, vou exagerar, porque a gente está numa forma didática aqui de explicar a coisa, ok? Muito bem, então estamos aí. Estamos com Saturno e seus belíssimos anéis. O que você pode ver? Por exemplo, se você tem um telescópio com uma boa qualidade óptica, seja uma lente, seja um telescópio acromático, até acromático também já dá, um apocromático bem melhor, ou um espelho maravilhoso, por exemplo, tá? Você já consegue ver isso aqui, ó, esse vão que tem aqui no meio. Existe matéria aqui no meio? Sim, existe, porém o não suficiente para refletir a luz do Sol. Porque aqui também, por exemplo, nesse anel aqui, ó, eu tenho um monte de matéria, tá? Rocha aqui congelada, rocha e gelo, né? A pessoa costuma falar, poeira, enfim, que da qual os raios solares vêm incidindo sobre eles aqui, refletem e acabam vindo aqui para o planeta Terra para a gente poder observar esses anéis como se fosse uma estrutura sólida, mas não é, tá? Aqui tem matéria também, mas não o suficiente para refletir a luz do Sol e bem disfarçadas, tá ok? Muito bem, e isso aqui a gente chama de divisão de Cassini. Vale a pena observar a divisão de Cassini aqui. Você já começa a ver, se você tem um bom telescópio, se você vê essa divisão de Cassini. Se você vê a divisão de Cassini no seu telescópio, significa que o seu instrumento óptico tem uma boa qualidade óptica aqui. Aqui é um divisor de águas, tá? Para isso, ok? Muito bem. Então, eu consigo ver esses anéis de Saturno com um telescópio. Ok. Agora,
Vejam o seguinte, que super interessante. 19 horas, 20 horas. Veja que a inclinação desses anéis vão se modificando com o avançar do tempo. Quando dá meia-noite, tá? Ele está passando próximo da linha meridiana, que é aquela linha meridiana celeste imaginária que nós astrônomos traçamos entre o ponto cardial norte, passa pelo zênite, ponto mais alto em relação ao observador, e vai até o ponto cardial sul. Então tem uma linha aqui que é divisor, tá, de águas, que é essa linha aqui, tá, onde tem o norte para cá, onde tem o sul para cá, e a gente tem para um lado o leste e para o outro lado o oeste. Ela é um divisor de águas aqui, tá? Então Saturno, por volta da meia-noite, mais especificamente meia-noite e 4 para 15 do 6, 16 do 6, vai estar passando na linha meridiana. É nesse momento que eu consigo ver ele retinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tá meio retinho, tá? É lógico que, dependendo de como você tiver inclinado o seu telescópio, você vai ver ele de um jeito ou de outro, tá? Mas vale essa questão aqui. Se você começar lá do leste e não mexer no seu telescópio, você vai ver esse movimento que existe aqui, tá? Perceba que agora o que vai acontecer, ó? A inclinação já muda e aí ele começa a se dirigir para a linha do horizonte oeste, até que por volta das 6 horas, 6 e meia mais ou menos, ele vai se pôr, tá bom? Então, gente, assim, vale a pena não só observar os anéis, mas acompanhar esse movimento de inclinação dos anéis de Saturno com o avançar das horas durante a noite. E isso é extremamente perceptível quando você tem o planeta em oposição, que é no caso dia 15 de junho de 2017, às 8h35 da manhã, mas eu não vejo esse horário, então eu deixo para 14 de junho, 15 de junho, 16 de junho, mas também o mês inteiro também serve, tá, gente? Que vamos combinar 1 hora a menos, 1 hora a mais de observação durante uma noite. Para quem tem 11, 12 horas de observação já é o suficiente e não vai fazer tanta diferença. Tá bom, gente? Bom, eu sou o Marcos Calil. Se você gostou, dá um joinha aí, coloca seus comentários, se inscreva no meu canal do YouTube /Marcos Calil, ou entre no site momentoastronomico.com.br, que lá tem muito mais outras informações sobre chuva de meteoros, ocultações de estrela pela Lua, como observar os outros planetas, enfim, bastante coisa aí para você, tá bom? Bons céus para todos nós e até um próximo programa.